Você não pode ver essa capa. Sabe porque é de um jogo. E eu achei a capa muito bizarra. Mimimi enviou R$2. VCS conhecem o Desenhos TV Universo? Esse é um desenho que eu gostaria muito de ver vocês assistindo algum. Os apps têm 10 minutinhos. Só não lembro quantas temporadas tinham. Enfim, amo VCS. Steven Universo eu conheço, porém nunca assisti. Nunca assistimos. Parece ser muito bom. Já ouvimos algumas músicas. Vai, posso olhar? Ah, agora você pode olhar a capa, velho. Porra. E o título? Ah, mas falaram que não tem nada confirmado. Ô, mas seria pica? Vai dizer. Canal JJ. Eu achei essa capa muito foda e é o canal do JJ. Eu gosto desse canal, mano. Também gosto do canal, do jeito que ele fala. Mas já pensou um bichinho desse aqui, mano? Amor, se aquele bicho lá com várias cabeças foi difícil... Aquele lá foi do capeta, mano. E nós Não. tava com a Abby ainda. Uhum. Você já se perguntou por Agora a gente Henrique pode ver, enviou mano. R$2. João e Teise, dos então no Pix agora para vocês assistirem John Wick hoje. Ai, mano. Vou pensar no teu caso. A gente pede uma sopinha. Vou pensar no teu caso. que The Mas Last existe uma of Us Parte possibilidade. 2 termina... Você já se perguntou por que The Last of Us Parte 2 termina exatamente daquele jeito? Aquele barquinho na areia, a ilha no fundo, o menu mudando depois dos créditos. É claro que isso não foi um detalhe Barquinho, The Last of Us 2? Barquinho na ilha? Barquinho na ilha. Não acaba com a Ellie indo embora da casa? Aqui, porra. Entendi errado. ilha no fundo, o E menu o cara ainda pra te ajudar, ele colocou na tela ainda. Eu falou o jeito que The Last of Us 2 acabou. Eu achei que era o momento final onde a Ellie tava indo embora da casa. mudando depois dos créditos. É claro que isso não foi um detalhe aleatório que algum artista colocou porque achou bonitinho. A Naughty Dog, na verdade, não fez nada por acaso desde o primeiro jogo. Cada frame daquele menu final foi meticulosamente posicionado ali para cutucar seu cérebro e dizer, ó, não acabou. O barco da Abby do Levi atracado em Catalina, a gente vê a cúpula de um prédio que claramente pertence aos vagalumes, e tudo isso, sem sombra de dúvidas, é um gancho pro terceiro jogo. É tipo um... Ele mandou um a mais. Pescador, tu bateu o birdzinho, pescador. Você é gigante. Muito obrigado pelos 16, Pescador, tá? Tamo você é junto. foda. Que Deus te abençoe, Pô, pescador. os Muito caras não obrigado estão pelos deixando... 16 subs. Os caras não estão deixando a gente ver o vídeo hoje, Mondrel mano. enviou R$5. 5 reias jogados no completo lixo pra ver Detona Ralph. Já viram Pichels, o filme do Adam Sandler? Já vi também. Você já viu, né? Eu já vi? Eu já vi Pixels. Você não. Nunca Você vi não. Pixels, né? A Teise não. neon piscando na sua cara dizendo que tem mais história ali. Só que a grande pergunta é sobre quem vai protagonizar essa história. Porque Então, a Ellie amor, terminou o jogo tudo fodida, né? Ela perdeu a eu acho que Dina, vai perdeu continuar o as duas. JJ, perdeu os 2 dedos e com eles a capacidade de tocar violão. A última coisa que conectava ela e o Joel de um jeito que não envolvia sangue ou trauma era o violão. Caralho. E até isso ela perdeu. Caralho, Pesado isso. essa aspas foi forte. Eu não tinha parado pra me aprofundar na parte do violão. Essa aspas foi forte, mano. Caceta. E me doeu ouvir isso. Ela sai daquela casa vazia e a tela cortou antes que a gente pudesse ver pra onde ela estava indo, né? E desde então, a internet se divide em duas. Tem quem acredite que ela foi atrás de um novo propósito, algo que finalmente desse sentido à imunidade que ela carrega, e tem quem acredite que ela ainda não terminou o que começou. É aí que fica interessante, porque se você acha que a Ellie ia simplesmente pegar a mochila e partir pra outra caçada, você não entendeu nada do final do segundo jogo. Mas você acha que ela simplesmente aceitou tudo, engoliu a perda e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, você também não entendeu nada. O que sobra depois que a vingança falha? Depois que você poupa a pessoa que arruinou sua vida e ainda assim continua se sentindo vazio? Essa é a pergunta que o terceiro jogo vai ter que responder. A primeira teoria é a teoria da redenção da Ellie através da cura.
E ela parte de um lugar muito simples. A Ellie passou o primeiro jogo inteiro sendo carregada por um homem que decidiu por ela. Ela passou o segundo jogo inteiro tentando lidar com as consequências dessa decisão. Então o que sobra? A imunidade. Aquela mesma imunidade que ela passou anos odiando, o que representava uma morte que foi roubada dela. Então, pela primeira vez na vida, a Ellie vai fazer uma escolha completamente dela. Ninguém arrastando ela para um corredor de hospital, ninguém mentindo sobre o que aconteceu, ninguém pressionando. Ela simplesmente pega a mochila e vai atrás do que restou dos vagalumes. Não porque quer morrer, mas porque quer que a vida dela tenha significado. E aqui entra o detalhe que separa essa teoria de um simples... mas ela vai só se sacrificar. Os vagalumes de Catalina não são mais os mesmos do hospital de Salt Lake City. Anos se passaram, eles tiveram um tempo para repensar métodos e a teoria aposta que eles desenvolveram uma forma não letal de sintetizar a imunidade. Seja a extração de medula óssea, cultura de anticorpos, algo nessa linha, sabe? Deve ser um processo muito doloroso e perigoso, mas sem a morte garantida como era no primeiro jogo. Isso muda completamente a equação emocional da coisa. Pois bem, o primeiro jogo foi sobre amor, o segundo sobre as consequências da perda do amor, que sem sombra de dúvidas gera o ódio e a vingança. Então o meu palpite é que o terceiro seja sobre o perdão. Aí ele passou tanto tempo odiando o Joel por ter tirado a escolha dela, mas quando ela finalmente está diante da oportunidade de escolher e descobre que pode viver e ainda assim ajudar, ela é forçada a reavaliar tudo. E a teoria pega esse mesmo fio e puxa ele numa direção diferente, porque coloca a Abby como peça central. Eu sei que tem gente que até hoje não consegue ouvir o nome da Abby sem revirar os olhos ou quebrar o teclado do computador, mas essa teoria é forte justamente porque ela brinca com a ironia mais cruel possível. A Abby e o Lev chegaram em Catalina, né? O menu do jogo confirma isso visualmente. Eles estão dentro da base dos vagalumes. A Abby, a filha do homem que morreu tentando fazer uma vacina, agora faz parte da organização que o pai dela idolatrava. E, em algum momento, inevitavelmente, os vagalumes vão descobrir que a Imune ainda está viva. Presta atenção nesse detalhe. O Joel não era pai biológico da Ellie. Da mesma forma, o JJ não é filho biológico da Ellie. Da mesma forma, o Lev não é filho biológico da Abby. Então é como se as duas se tornassem novos Joels, cada uma com o seu filho adotivo, né? E tenho certeza que o terceiro jogo vai brincar muito com isso. Só que essa teoria vai muito mais fundo quando você começa a brincar com a inversão de papel. Porque não é só a Abby que espelha o Joel, é a Ellie também. Pensa comigo, no primeiro jogo o Joel teve que escolher entre o mundo e a filha. Ele escolheu a filha e condenou todo o mundo. Agora imagina o seguinte, os vagalumes de Catalina realmente encontraram um jeito de fazer a cura, mas ainda precisam da Ellie. Talvez não só pra matar ela, mas fazer um procedimento arriscado. E a Ellie, depois de anos carregando a culpa de estar viva, decide que quer ir até o fim. Ela quer dar sentido à própria imunidade, ela quer que a morte do Joel, do Jesse, cada pessoa que morreu por causa dela tenha servido pra alguma coisa. E aí que entra o JJ. Porque o JJ nessa altura já não vai ser mais um bebê, provavelmente. Ele vai ser um adolescente ou talvez até mesmo um jovem adulto. Ele cresceu sem o pai biológico, o Jesse, e viu a Ellie ir embora de uma vez. Mas talvez ela possa ter voltado e ele foi criado por ela e pela Dina, e a Ellie é a única figura materna que ele conheceu de verdade. Então, quando a Ellie decide que vai se entregar pros vagalumes, qual que vai ser a reação do JJ? Cara, ele se vê no exato lugar que o Joel ocupou lá em Salt Lake City. Ele vai aceitar perder a mãe dele em nome do mundo que ele nem conhece, ou ele vai fazer o que nem o Joe e tentar impedir esse sacrifício a todo custo? Cara, essa é uma teoria muito interessante. A Ellie querendo morrer pelo mundo e o filho dela cometendo o mesmo ato de egoísmo e amor que o Joel cometeu pra salvar ela. O ciclo se repetindo de uma forma perfeita. Então agora imagina... Você entendeu que eles estão jogando no mouse, né? É? Uhum. Eu vou jogar no pause a próxima vez. Vamos inverter pra Abby, né? Porque ela passou pela exata mesma transformação que o Joel. No começo, ela era uma máquina de matar, fria, traumatizada, incapaz de sentir qualquer coisa que não fosse raiva. Ela vê as consequências da sua vingança, né? Perdeu seus amigos, aí até ela conhecer o Lev. E o Lev vai desmontando ela aos poucos, exatamente como a Ellie fez com o Joel no primeiro jogo. Ele redescobre a humanidade dela.
ela aprende a se importar de novo. Então, se o terceiro jogo quiser realmente destruir todo mundo emocionalmente, ele vai colocar a Ellie como a única peça da cura. Mas imagine se a cura não depender só da Ellie. Isso aqui já é loucura, tá? Mas resolvi colocar. Mas sim de algo que o Lev carrega, talvez uma mutação, talvez uma característica genética, talvez algo que ele contraiu na Ilha dos Serafitas, e os vagalumes descobrem isso. E de repente o Lev está numa mesa de hospital e a Abby está do lado de fora. E ela tem que decidir entre honrar o legado do pai dela, o Jerry, que queria salvar o mundo. A Abby ia ficar de xereca nessa parada aí, tá? E agora, Caralho. meu? O que eu faço? Através da ciência, ou salvar um menino que ela considera um filho. Você entende como é pesada essa decisão que o Joel tomou lá atrás, Ia cara? ser E também a incrível. gente não pode esquecer do Tommy, né? Que é um dos meus personagens favoritos. Eu acho que ele tem um baita potencial. Em alguns momentos ele consegue ser muito assustador, cara. E ele é retratado como mais fiel do que acontece quando alguém não consegue sair do ciclo de ódio, né? Ele terminou o parte 2 completamente quebrado. Uma bala na perna, outra nas costas, um casamento destruído, uma casa vazia. Ele pelo menos tentou seguir em frente, né? O Tommy não. Ele tá estacionado no momento exato em que viu o irmão morrer na frente dele. E nada mais entrou na cabeça dele desde então. A Maria o abandonou porque não aguentava mais viver com um homem que só falava de vingança. E ele passou os últimos anos remoendo um ódio que já não tem mais alvo, porque a Ellie poupou a Abby e voltou sem nada. Talvez o Tommy vá atrás da Abby também. Tem tantas possibilidades, cara. É claro que ele não vai ser um vilão da história, mas um antagonista, né? Não alguém que você quer ver morto, mas um obstáculo, um reflexo do que a Ellie poderia ter se tornado se não tivesse largado a faca lá na praia. Imagina se a Ellie decide ir atrás dos vagalumes por redenção, ou até mesmo uma colaboração forçada com a Abby, que Na cara sabe dela. onde é que ela tá, né? Nossa, cara, tem tanta teoria, eu acabei de pensar em outra. Por exemplo, a Abby lá com os vagalumes é a única que sabe que a Ellie tá viva e decide ajudar os vagalumes a pegar a Ellie. Só que ao mesmo tempo a família da Ellie não quer, o Tommy não quer, mas a Ellie vai querer, eu acho, cara. Ela vai querer ir pro lado da Abby, entendeu? Imagina a guerra que isso vai causar, cara. Porque uns vão estar do lado do sacrifício do Joe e a Ellie vai estar em prol de uma decisão que Cara, cabe a sumiu ela o bicho, escolher. mano. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que provavelmente o mundo pode estar mais organizado depois de tanto tempo do surto. Talvez novas facções, novas repúblicas estejam sendo criadas. E os infectados provavelmente Caralho, vão de ter 12. evoluído ainda mais, né? Porque no The Last of Us 2 já tem a mutação lá do esgoto ratão lá. Só que aquilo foi uma mutação muito específica, né? Mas provavelmente o Cordyceps vai ter evoluído, vai ter se mutado. Talvez até mesmo ele infecte animais, né? Como mostrava algumas Aqui a pica vai ser louca. O quê? Se fosse Se aí, pegar animais, irmão. imagina. artes lá do primeiro jogo. Tem esse bicho muito foda aqui, que é essa arte muito assustadora, cara. Então, só o tempo dirá. Mas eu tenho certeza que o Neil Druckmann vai brincar com essa ideia de inversão de papéis, tipo, e se a Abby estivesse no lugar da Ellie? Ou se a Ellie estivesse no lugar da Abby, entendeu? Pra gente entender que toda a história tem dois lados e o herói sempre vai ser o lado que a gente conhece, enquanto o vilão sempre vai ser o outro lado, entende? E Tá vendo? Ir vice-versa. pra cima, Então, porra. a minha teoria final é o vendo. seguinte. Primeiro jogo, amor. Segundo jogo, ódio. Terceiro jogo só pode ser sobre perdão e quebra de ciclo. Então é isso, cara. O que você acha dessa teoria? Comenta aqui embaixo para mim Eu saber a amei. sua. Aqui foi o JJ. E até amanhã, no mesmo horário. Já quero saber onde que eu compro pra jogar esse jogo. Can't make my vision clear. Make my days later. Don't wanna go there, don't wanna go there. Eu Será que- compraria, eu jogaria. Eu gostei. Será que existe alguma esperança de ter The Last of Us 3? Ah, porra. Tudo que dá dinheiro, né? Não, mas eu digo, tipo, os produtores de The Last of Us já falaram algo? Ah, eu já não sei. Alguém já falou alguma coisa, tipo, ó, estamos pensando, ó. Existe uma possibilidade. Um dia sai, mano. 2030 pra frente. Na Copa, na próxima Copa. 4 anos. Pensa só como que vai ser, mano. Tipo, daqui 4 anos eu jogo. 4 anos não dá muita mudança, mano. Pô, é muita coisa. É Bizarro. muita. O gráfico muda muito. Uhum.
Mas é isso. pior que, tipo, passa rápido, só que às vezes a gente quer tanto algo, né? E parece que, quatro anos falta Hum. tanto. Relaxa, um dia chega. E um dia não vai estar jogando em live.